Boa tarde a todos. Estou gravando mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre ofertas, dízimos na obra de Deus. O texto que eu vou explanar é 2 Coríntios, do capítulo 9, do 6, a partir do versículo 6, que diz: E digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu vou falar alguns tópicos por ponto sobre oferta. Estamos diante de um quadro em que a igreja de Coríntios é convidada pelo líder conhecido, pelo um líder que era confiável, a cooperar numa obra em Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Não era uma outra obra, não era uma outra igreja, não era uma outra denominação, mas era a mesma obra. Era parte do corpo de Cristo que estava em Jerusalém. Paulo pede para os membros do corpo de Cristo em Coríntios cooperar com os membros do corpo de Cristo em Jerusalém. Por quê? Nós vemos que essa carta poderia estar entre os anos de 48 a 54, foi ali no meados dos anos 50 que foi produzida esta carta do apóstolo. Jerusalém, conflitos sempre. Perseguição judaica, descontente com os cristãos, descontente com Roma. Os judeus infiltravam na igreja, tentando colocar entre as pessoas que se reuniam em algum local, em alguma casa, tentando colocar o judaísmo. E defamando os cristãos para os romanos, acusando os cristãos para os romanos, fazendo com que, de alguma forma, o judaísmo permanecesse e o cristianismo saísse, não é? Sumisse. Eles não conseguiram, mas perseguiram muito. A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades. Tinha irmãos ali que estavam passando por dificuldades. Paulo escreve então à igreja de Coríntios, pedindo para eles colaborar com os irmãos lá. A cidade de Coríntios era uma cidade abastada, uma cidade comercial, na Grécia, então uma cidade marítima, havia muito comércio. As pessoas ali tinham prosperidade devido àquele comércio que tinha ali. E o apóstolo Paulo pede uma oferta. Mas ele fala: olha, vocês contribuam segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, nós precisamos procurar entender: Deus ama o que dá com alegria. Deus não ama quem não dá, quem não contribui. Aqui estamos falando de Deus amar
naquele ato, Deus está amando aquele feito, aquela oferta. Deus está amando a pessoa, se alegrando com a pessoa na realização da sua oferta. E possa estar entristecendo com outro na forma que ele está ofertando. Então Deus está amando e se alegrando com aquele que entendeu, está ofertando para a obra, para o corpo, e talvez entristecido com outro que não entendeu ou está murmurando e dá alguma coisa que vai ser usada com certeza, mas poderia ter sido mais generoso. Mas se desse pouquinho, a questão era a tristeza do contribuir, a avareza, a má vontade. Só que tem uma coisa, contribuir com o quê? Hoje em dia nós vemos por aí várias denominações, megas denominações, suntuosas construções, e podemos ouvir no rádio, na internet, as pessoas pedindo ofertas. Nós contamos, dizem eles, com as vossas ofertas para a ampliação do nosso templo. O templo está bonito, está confortável, e nós queremos ampliar mais, fazer outros templos. Contamos com a sua oferta, você deposita na conta, ou você traz aqui. E quanto mais você abençoar as nossas construções dos templos, Deus vai abençoar muito mais você. Quanto mais você colaborar para o progresso do evangelho que é pregado aqui e ajudando os pregadores, os líderes, você vai ser mais abençoado. Mas que evangelho muitas vezes estamos ouvindo? Traga a sua oferta para que você consiga o seu carro. Traga a sua oferta para que Deus cure a sua enfermidade. Traga a sua oferta para que Deus possa arrumar o seu casamento, arrumar a sua família. Trazendo a sua oferta, você será abençoado. E nós notamos aqui que o livro de Coríntios, ele deixa bem claro. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus é que dá a semente. No versículo 10 ele diz que Deus dá a semente. É aquele que dá a semente para o semeador, ele dá pão para comer. É ele que multiplica a vossa sementeira. É ele que aumenta os frutos da justiça. Mas por quê? A pessoa está contribuindo na obra. E a obra aqui são pessoas que creem que em outro canto, que pertencem ao mesmo corpo, estão passando dificuldades. E, por causa das perseguições, das lutas, não estão tendo recurso. Eu fico imaginando, não tinha naquele tempo uma lamparina boa para poder ler as escrituras mais à noitinha. Não tinha um banco de madeira, um caixotinho melhorzinho para poder sentar. O local de reunião era bastante desconfortável. O pergaminho, né? Não tinha um pedestal para colocar o pergaminho. Talvez aquele suquinho de uva que era servido ali acabou. O irmão lá ia para casa, chegava em casa, não tinha uma comidinha melhor. A lavoura dele, onde ele plantou, o pessoal estava pedindo imposto demasiado e os impostos estavam levando toda a colheita. Eles levavam a própria colheita como pagamento dos impostos. Exatamente que tipo de perseguição, mas era realmente, eles estavam sofrendo uma perseguição
nas coisas materiais. O corpo de Jesus, está em todo mundo, está em vários locais deste mundo. Há corpo de Jesus, há membros do corpo de Jesus lá no Japão, na China, até em Israel, aqui no Brasil, na Europa, em vários outros locais. Está espalhado o corpo de Jesus. Essa é a obra, essa é a oferta que foi pedida pelo apóstolo para a contribuição. Sim, estão nos reunindo no local que não está bom, então melhora o local, melhora as condições para reunir, porque estão ouvindo o quê? Nada menos do que a palavra de Deus. Estão ouvindo a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho que leva o homem a ser rico diante de Deus, rico na graça e na misericórdia. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu lembro que Nicodemos e José de Arimateia foram tirar o corpo de Jesus para sepultar, e o salmo se cumpre sobre Jesus, onde foi dito: na sepultura dos ricos ele foi sepultado, com os ricos foi sepultado. José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico, mas eram pobres. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão ricos no reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Manso, porque com mansidão ouve a palavra de Deus. Pacificadores é aquele que ouviu a palavra e passa a mensagem de pacificação para a pessoa crer e reconciliar com Deus, acabando a inimizade do homem com Deus, de Deus com o homem, por meio de Cristo. Essa inimizade acaba, Romanos 5, temos paz com Deus. As ofertas não eram: vem aqui dar e você vai ter mais, vem aqui dar. Não, quem dá tudo é Deus. Deus que dá os recursos, Deus que dá a semente, tudo vem dele, mas ele derrama na terra sobre os homens. E agora ele quer que os homens sejam cortês, sejam sociáveis e ajudem um ao outro. Quando há uma catástrofe, o próprio governo se mobiliza a pegar daqui e dali para ajudar aquela região que foi atingida, aqueles povos. E aqui, a igreja, que é o sal, a luz do mundo, tem esse exemplo dado aqui dos apóstolos, pedindo recurso não do governo, não de um órgão estadual, municipal, mas dos próprios membros do corpo de Cristo, que se ajudem em suas reuniões, que se ajudem uns aos outros e que se ajudem também numa obra que faz parte do corpo de Cristo em outro local. Mas tem que saber a origem da liderança, tem que saber aonde estamos ajudando, temos que saber quem são, conhecemos, vamos ter um tipo de comunhão, vamos manter um intercâmbio com eles, porque hoje a questão da oferta está muito banalizada. Todos pedem oferta, tem coisas que pedem oferta, não é para o evangelho, não é para a obra de Deus. Enriquecimento ilícito, templos suntuosos, as pessoas contribuem para um mega templo, e aquele templo fica rico, lindo, mas a pessoa em si, muitas vezes está tirando pão das crianças, tirando de dentro de casa, para poder sustentar a vaidade de homens. E a sua própria casa, ele não tem exatamente uma organização financeira
porque ele tira da sua própria casa para dar àqueles que estão prosperando ilicitamente com a palavra de Deus. E a mensagem fica aqui. Devemos cooperar? Sim. Devemos ajudar? Sim. Mas naquilo que está edificando vidas, salvando vidas, no local onde congregamos, devemos fazer um local de comunhão, um local de reunião, de cortesia, mas para a obra de Deus. Se entrar alguém aqui que é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, um pobre de espírito, aquele que não se exalta diante de Deus, pobre, independente de Deus. Às vezes pode entrar aqui um rico, e esse rico clama a Deus, e ele se torna um pobre de espírito. É bem verdade que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar ao reino dos céus, mas para Deus nada é impossível. E um rico, ele pode se converter à pobreza. E essa pobreza quer dizer dependência diante de Deus. Dizer, eu tenho, mas tudo que eu tenho depende de Deus, veio de Deus. Como Jó fazia. Como Jó deu o exemplo a todos nós. Estou terminando essa mensagem. Deus abençoe a todos e uma boa tarde a todos.